Olá, pessoal, boa tarde. Eu espero que esteja tudo bem com vocês. Eu sou a professora Kelly Campelo e nós estamos iniciando mais uma aula de projeto de vida aqui pelo canal Educação. Então, desejo que todos vocês sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula, a mais uma discussão, né? E ainda mais hoje, que a gente está encerrando o nosso primeiro semestre. Então, eu gostaria muito que vocês aparecessem aqui, que a gente conseguisse realizar uma discussão sobre o que vocês gostaram da nossa disciplina de projeto de vida. Lembrando que essa é uma disciplina que, quando começou a falar, né, ela já estava presente lá na BNCC, mas a gente começou a colocar nesse ano em prática aqui no canal Educação, no novo ensino médio, e se falava muito, né, que a disciplina Projeto de Vida ela era voltada para ajudar vocês a fazerem uma escolha de uma profissão. E aqui durante as nossas aulas eu bati muito na tecla que não, que o projeto de vida vai muito além disso, que é a base, na verdade, para a gente trabalhar o nosso autoconhecimento, para que a gente se conheça, para que a gente consiga identificar as nossas potências, as nossas habilidades, aquilo que a gente gosta de fazer, que a gente faz bem. Né? Só tem como a gente escolher uma profissão se a gente se conhecer. Então, esse aqui é um dos temas que eu mais discuto com vocês, é o autoconhecimento, gente. Então, apareçam aqui no nosso bate-papo. Vamos aqui iniciar hoje a nossa aula, né? Durante todo esse mês aqui a gente estava falando um pouco sobre ética e a nossa aula de hoje é sobre ética nas profissões. A gente vai falar um pouco sobre isso, tá bom? Então, eu estou vendo que o pessoal de Uruçuí já me mandou aqui um hello. Olá, pessoal, boa tarde. A Érica também, ela disse, sua aula no pré-ENEM foi top, gostei do tema. Que bom, Érica, que você estava lá. E eu até falei, gente, pensei, cadê a Érica aqui, Fernanda? Né? Então, que bom que tu estava lá. Eu respondi tuas perguntas, não foi? Lá no nosso bate-papo. Então, olha, domingo agora tem novamente, viu, Érica? Só não vou estar lá, mas também vai ter outros conteúdos, tá bom? Deixa eu ver. Tia, por que as aulas do canal Educação não estão ficando salvas na plataforma? Só os slides estão disponíveis. Érica, eu vou perguntar, tá certo? Mas eu acho que vai ser sim colocado todas as aulas, viu, Érica? É porque às vezes leva um tempo para poder pegar todo aquele conteúdo e disponibilizar na plataforma, mas eles vão, tá certo? Os vídeos das aulas vão também. Então, enquanto isso, ó, vai aproveitando, pegando todo esse material que tá aí para tu, ó, passando para o caderno, viu, Uruçuí? Eu sempre dou essa dica, gente, pega o conteúdo, passa para o caderno, escreve, porque dessa forma vai te ajudar a fixar muito mais esse conteúdo, tá bom? A Érica disse que é desde o dia 27 de abril. Érica, pois eu vou anotar aqui essa tua pergunta e eu vou perguntar aqui, tá certo? Na nossa coordenação. E aí, fala comigo lá no meu Instagram, Kelly Campelo, manda lá um oi, professora, sou a Érica Fernanda, porque aí eu vou perguntar e eu te respondo lá, tá certo? Que eu acredito que vai ser colocado. Érica, tu já foi no site, no YouTube? Vê lá, no YouTube mesmo, viu? Do canal Educação, porque eu acho que tem. Não conseguiram, né? Beleza, pois entra lá no YouTube do canal Educação, que a gente tem todas as aulas lá. Se não estão na plataforma, mas elas vão, tá bom? Eu vou perguntar isso aqui para ti. Tu já foi lá no YouTube, né? Beleza, pois lá no YouTube tem as aulas, viu? Eu sei que, né, porque lá no YouTube é a live e o vídeo completo. Tu queria ver ele separadinho, né? Pois eu vou perguntar, tá bom? Tu fala lá comigo, beleza? Bom, gente, então, nós estamos aqui hoje, dia 11 de abril, a gente já, ó, na ansiedade, né, para a gente entrar de férias, mas a gente vai fechar aqui as nossas discussões com a nossa aula de hoje sobre código de ética das profissões.
Aqui é muito importante a gente discutir sobre a ideia da ética, como nós discutimos na aula passada, porque o objetivo do projeto de vida aqui nas escolas é que vocês consigam se desenvolver, ter um comportamento baseado na ética, no respeito, na empatia, na cidadania, que vocês realmente possam ter uma consciência cidadã, gente. E a ética basicamente é o quê? Eu não posso colocar os meus interesses privados, pessoais, acima do coletivo. A ética é basicamente isso. É por isso que quando a gente diz um político que foi corrupto, né, que ele desviou dinheiro da educação, da saúde, é que ele colocou seus interesses pessoais acima do coletivo, das pessoas que iriam precisar ter o acesso à saúde e à educação. Então, isso é um ato antiético e isso também está presente no nosso cotidiano, dentro da profissão que a gente escolher. Né? Então, a ética precisa estar presente, mas infelizmente muitas vezes ela não está. Então, eu lembro que na aula da semana passada, que a gente falou sobre ética, eu trouxe ali o caso daquela atriz que teve a sua ficha médica, sua intimidade, a sua vida pessoal exposta, né, por uma pessoa que se diz jornalista, uma outra digital influencer. E nós vimos que foram atitudes antiéticas, porque, por exemplo, a enfermeira que compartilhou a ficha médica, ela deveria saber que aquilo ali está no código de ética de toda a profissão, que é preciso manter o sigilo, né, de uma empresa, o sigilo de decisões pessoais. Então, ela foi lá e compartilhou uma ficha médica, algo que não pode, né, no Código de Ética da Enfermagem, da Medicina, de uma organização hospitalar. A ficha dos pacientes precisam estar, de fato, sigilosas, né, sendo a pessoa famosa ou anônima. Então, ela foi super antiética, porque ela pegou a ficha médica, né? Parece que o marido tentou vender por uma determinada quantidade de dinheiro. Então, isso é algo antiético. Ela não respeitou uma base da profissão, né? Como consequência, ela acabou sendo demitida por justa causa. E hoje, e ainda em relação a esse caso, o jornalista, né, teve que se desculpar, teve que aparecer nas redes sociais pedindo desculpa. É claro que depois que você acaba prejudicando, expondo a vida de uma pessoa e sendo criticado, aí é mais fácil pedir desculpa, né, gente? Mas também foi uma atitude antiética. Nós vimos aqui, né, existe um conselho na ética jornalística, que você precisa apurar a fonte das suas notícias. Nesse caso, como havia sido uma violência, né, ele deveria ter se comunicado com a vítima, ter conversado, perguntado se poderia publicar ou não. E aí vai o bom senso, né, gente? A menina havia sido violentada, então foi como o caso que ela falou, além de ter sido violentada por um homem, depois foi violentada pelas pessoas que estavam apenas lhe julgando. E aí hoje, eu ainda não li a matéria de direito, porque eu estava aqui no canal Educação dando aula, né? E aí a Érica Fernanda comentou que ela foi demitida, né? Isso, Érica, ela foi demitida, mas é o que a gente falou, né? Aí para ela ser processada, tem que ser a atriz, ela precisa, né, processar, e eu espero também que ela possa fazer isso, tanto com as digital influencer, que inclusive uma é até candidata a deputada federal, acho que pelo Rio de Janeiro. Depois a gente tem um jornalista. O certo seria isso, né, gente? Porque se perde o controle, o limite. Por isso que é muito importante a gente frisar que um crime não é fofoca, né? Na verdade, foi compartilhado um crime como se fosse uma fofoca, apenas fazendo julgamento com a pessoa, com a mulher que foi violentada. Então, é isso, né? Cadê a ética, o respeito ao outro? Hoje mesmo, né, no intervalo que eu tive aqui no canal Educação, eu entrei no Twitter e eu vi uma notícia de que uma mulher foi violentada em trabalho de parto, gente, pelo médico. É algo que é assustador, é algo que faz a gente refletir que a gente, enquanto mulher, dentro dessa sociedade, o nosso corpo ele não é respeitado nunca.
Na semana passada, uma jovem foi violentada no campus da UNB, né, na Universidade de Brasília. E hoje a gente tem esse caso, a mulher sedada em trabalho de parto, numa maca para fazer uma cesárea, e ela foi estuprada pelo médico. É algo que não dá, assim, não dá para a gente entender, né, o tipo de violência que a gente sofre a todo instante. E aí eu lembro que em 2016 foi feita uma pesquisa, eu não lembro se foi na Folha, em que foi perguntado, né, no caso dos estupros no Brasil, de quem era a culpa. Já é uma pesquisa absurda, né? E aí algumas pessoas disseram, é por causa do comportamento da mulher. Às vezes a mulher ela está bêbada, ou às vezes é a roupa dela. E aí, gente, a gente precisa compreender que a culpa nunca é da vítima, independente se ela está ébria ou se ela está sóbria, independente se ela está de burca ou se ela está com short, independente de qualquer coisa. A prova disso é que a mulher, ela estava grávida no hospital, sedada, desacordada e mesmo assim foi violentada. Então é algo assustador. É algo aqui no Brasil, de acordo com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, o mapa da violência, o IBGE, as mulheres elas são estupradas, uma mulher violentada a cada 8 minutos no Brasil. Essa aula tem 1 hora. Nessa aula, quase 7 a 8 mulheres vão ser violentadas no Brasil. Só em 1 hora que a gente está aqui discutindo sobre isso. Agora que eu estou falando isso, deve ter uma mulher sendo violentada no Brasil. Então, é algo assustador, é algo que dá medo da gente ser mulher no Brasil, a realidade é essa. E aí, isso aí é muito tocante para a gente refletir, né, em relação aos nossos corpos, em relação a que mundo é esse que a gente vive, que até em 1 hora em que uma mulher ela poderia passar por um dos momentos mais importantes da vida dela, um momento que ela poderia lembrar com carinho, com amor, né? Que ela está colocando um bebê, uma criança no mundo, e ela vai lembrar do quê? Que ela foi violentada, gente. Então é algo assustador, né? E aí é algo que a gente vê a ética, porque por quem que ela foi violentada? Ela foi violentada por um médico anestesista que deveria estar ali cuidando, zelando pela proteção daquela mulher, protegendo ela. Né? E aí parece que algumas enfermeiras viram que ele colocava um lençol, não sei, eu ainda não li a matéria direito, não tive tempo, e acharam muito estranho e filmaram, gente. Ele foi preso, agora na internet compartilharam o vídeo, ele sendo preso, né? Ele foi preso e vamos ver o que vai acontecer, né? Será que ele vai pagar por esse crime na justiça? Será quantas outras mulheres ele não cometeu isso, gente? Então, isso é algo muito perigoso, é algo que a gente reflete que violência banalizada, né? A normalização, a banalização da violência mesmo. Então tudo bem, eu posso violentar, eu posso matar. No final de semana, acho que foi sábado ou foi domingo, nós vimos um caso, né, de 2 policiais que divergiam em relação às decisões políticas. Um foi morto, acho que o outro está no hospital. Então, até a que ponto que se chega a falta de ética das pessoas, né? Porque a ética é o coletivo, a ética é a ideia comunitária em que a gente vive com o outro. Não tem como a gente achar que isso é normal. Não tem como a gente banalizar a violência, ok? A Érica Fernanda comentou, com consciência, né? Semana passada, coincidência, né? Semana passada, minha professora passou o tema de redação Parto Humanizado, um direito da mulher brasileira. Olha isso, né, Érica? Um ótimo tema para se refletir. Inclusive, no Brasil, a gente já teve também um tema na redação sobre violência contra a mulher. Né? Então, percebo aí como é um tema que está presente. Nós estamos discutindo aqui no nosso projeto de vida, a gente discute também conteúdos que são do nosso cotidiano. Então, eu quero muito que vocês se liguem nisso.
E aí, gente, olha isso, parto humanizado. Por que que essa ideia de parto humanizado tem sido tão frequente? Porque no Brasil é muito comum que as mulheres sofram violência obstétrica, né? Então, nós temos inúmeros relatos. Tivemos um caso de uma criadora de conteúdo, né, na internet, em que o parto dela foi filmado, a família filmou, e depois, quando ela foi assistir o parto, eu acho que o nome dela é Chantal, eu não lembro o sobrenome, mas eu acho que é Chantal o primeiro nome, e que durante o parto, né, foi filmado o médico falando palavrão, dizendo para ela não ser fraca, para ela colocar força, sabe, gente, de uma forma super grossa, sem paciência, e ele estava ali incomodado, forçando ela, a menina passando mal, e o médico forçando uma situação. É muito constrangedor, você percebe assistindo como que ela está de fato sofrendo uma violência, e aí ela ficou traumatizada, não queria falar sobre o assunto, até que o vídeo chegou na internet. E aí ele teve que responder, né? E ainda bem que tinha um vídeo para poder provar, porque muitas vezes, quando essas mulheres elas fazem essa denúncia, a sociedade não acredita, né? Lembra também do caso de um cara que ele era de uma religião, o João de Deus, eu acho que de uma religião espírita, né, em que ele foi acusado de violentar inúmeras mulheres nas sessões, né, que ele fazia. Inúmeras mulheres, gente. Também tivemos um caso de um médico ginecologista, que agora eu não lembro o nome dele, mas aconteceu essa denúncia de que ele havia violentado mais de 100 mulheres durante as suas consultas médicas, né? Em que as mulheres se sentiam ali invadidas e percebiam que alguma coisa naquela consulta não estava certa. Então é algo de fato muito assustador, né? É a violência. A gente está falando de ética nas profissões, e para a gente poder pensar sobre isso, a gente precisa falar aqui dos momentos em que não existiram a ética, né? E aí, quando a gente tem pessoas profissionais que deveriam estar agindo com ética e não agem dessa forma, a gente vê o impacto na vida dessas outras pessoas, né, gente? A pessoa, quando ela está dentro de um hospital, precisando de um atendimento médico, teoricamente ali é um lugar para ser seguro, que você vai estar sendo protegida. E muitas vezes não é isso que acontece. Então, faltou ética, faltou o respeito, né? Faltou a empatia, faltou tudo, né? De humanidade de uma pessoa que comete um crime como esse. Então, é um ponto muito pesado para a gente poder refletir, né? Para que a gente tenha consciência de como é que eu vou conseguir viver dentro de uma sociedade que ela seja justa, que ela seja igualitária. Eu preciso justamente pensar nisso. Então, olha aí, discutimos sobre ética e jeitinho brasileiro também na nossa aula passada, né? Aquela ideia do jeitinho, é que eu dou um jeito de me sobressair, de conseguir passar por cima do outro para que eu possa alcançar o meu objetivo. Eu sei, fica até às vezes parecendo aqueles assuntos de novela, né? Porque na novela a gente sempre tem um vilão, uma vilã, que é uma pessoa que ela não tem nenhuma humanidade, é uma pessoa que consegue fazer tudo para alcançar os seus objetivos, mas a gente também pode pensar nisso no nosso cotidiano, como nesses casos absurdos de violência que a gente acabou de comentar, e pensar também no nosso comportamento. Pensar que aqui no ensino médio, vocês precisam trabalhar a consciência cidadã de vocês. Então, eu vou lá para a fila, e é um direito, né? É a fila num supermercado, em um banco, em um hospital, é você esperar ser atendido. Ah, mas eu estou com muita pressa, então eu vou furar aqui a fila para que eu possa ser atendida mais rápida. Você também está sendo corrupta. Quem é corrupto não é só lá
a pessoa que está no poder público que desvia dinheiro. É claro que quando ele faz isso, ele acaba atingindo um número muito grande de pessoas, mas que a gente também tenha consciência das nossas atitudes no dia a dia, né? Então, não, eu não vou ultrapassar o sinal vermelho, não, eu não vou pegar a fila de uma outra pessoa, porque eu vou respeitar, né, a ideia de que eu convivo com outras pessoas que estão ao meu redor. E sempre que a gente age de uma forma antiética, gente, é negativo, gera-se consequências que são ruins. Né? Então, tu vai lá e tu faz uma prova e tu não estudou o suficiente, tu não está aí preparada para essa prova, e aí beleza. Mesmo assim, tu vai lá fazer a prova. E aí tu pesca. Tá, eu te dou as respostas da prova, a gente estuda juntas, tu faz lá, tu responde a tua prova. E aí o que que adianta? Tu pegou a resposta de uma outra pessoa. Tu não aprendeu aquele conteúdo de fato. Ah, mas aí eu tirei uma nota, ok, legal, beleza, mas tu não aprendeu. Aquele conhecimento vai te faltar em algum momento. Então, que a gente também tenha responsabilidade. Ah, beleza, eu não estudei o suficiente, eu vou arcar com a minha responsabilidade. Vou responder a minha prova de uma forma independente e vou ver no que dá. Se eu ficar de recuperação, então me preparo para a minha próxima avaliação. Porque não tem como, gente. Essa é a ideia da ética, né? Então, a gente também que a gente possa se responsabilizar, né, pelas nossas atitudes, pelo que também a gente deixa de fazer. Isso é muito importante. Então, aqui, vamos pensar um pouco sobre a ética no trabalho, né? Ah, professora, mas eu ainda não trabalho. Ok, mas a gente está vendo aqui um conteúdo, que pode ser um tema da tua redação, que tu possa utilizar como uma alusão histórica. Esses casos que nós estamos aqui comentando, né, da gente analisar a realidade e o cotidiano que a gente vive, tudo isso é importante. Então, olha aí a ética e o trabalho. A ética, gente, ela é um conjunto de regras e preceitos, né? Como a gente já aprendeu, são as regras que a gente vai colocar na prática para que a gente consiga viver dentro de uma sociedade que seja harmoniosa, que seja justa, igualitária. Então, quando eu digo, né, ultrapassar o sinal vermelho, bom, não é. Eu posso ultrapassar? Posso, porque eu tenho autonomia. Posso ultrapassar o sinal vermelho. Mas será que eu devo? Provavelmente não, né, gente? Porque eu vou estar infringindo uma regra que foi estabelecida para que não desse nada errado. Porque se eu ultrapassar o sinal vermelho, eu posso atingir uma outra pessoa. Né? Se eu beber e eu for dirigir, eu posso também gerar um dano, posso tirar a vida de uma pessoa. Eu estava agora, né, na aula anterior, comentando lá na primeira série, também na nossa disciplina Projeto de Vida, sobre o caso da Paola Antonini. Tu conhece, Érica Fernanda? A Paola, ela é uma digital influencer e ela perdeu uma perna em 2014 porque ela estava na rua, né, colocando a bagagem dentro do carro, ela iria viajar e veio uma pessoa e estava uma mulher embriagada no carro, acabou atropelando ela, imprensando a Paola Antonini entre dois carros e ela acabou perdendo a perna. Né? Hoje ela gera todo um conteúdo na internet sobre autoconfiança, autoestima e também sendo uma referência, né, para outras crianças que acabam tendo a perna, algum membro amputado por uma questão de saúde ou por uma tragédia. Então, tá vendo como a gente sempre impacta a vida do outro, né? A Érica Fernanda, ela comentou de já ter visto ética e moral nas aulas de filosofia, né? Com certeza, Érica, porque a filosofia ela estuda muito a moral, a ética, a sociologia também, e aqui no nosso projeto de vida, né? Já que também é uma disciplina baseada nos assuntos humanos e sociais, né? De humanas e sociais, né? Pois é, Érica, então isso, gente, é para a gente pensar que sempre quando a gente age de uma forma antiética, a gente acaba impactando de uma forma negativa a nossa vida e também a vida das pessoas que estão à nossa volta. Tá certo?
E aí, dentro da ética, nós temos a ética profissional, que é em relação à tua profissão. Toda profissão ela tem um código de ética. Então, odontologia tem código de ética, medicina, direito, licenciatura, jornalismo, enfermagem, engenharia, arquitetura, serviço social. Nossa, gente, toda profissão tem um código de ética, que é que você precisa saber quais são os valores, as regras da sua profissão. E é claro que todo mundo quer desenvolver, quer exercer a sua profissão da melhor coisa possível, tá certo, gente? Então, não tem como. Olá, Regina, boa tarde. Olha, Regina, aqui o nosso conteúdo não é nada para memorizar, tá certo? Inclusive, é até bom você falar isso aí, porque a gente aprende isso aí, é coisa de ensino fundamental, falar a história de memorização, viu? Aqui vocês estão na terceira série do ensino médio. Vocês estão concluindo a última etapa da educação básica, que não existe. Risca do teu vocabulário essa palavra e memorizar. O que tu quer memorizar aqui? Não tem nada para memorizar. A gente está falando aqui de assuntos cotidianos. Eu acabei de citar aqui os nossos alguns momentos antiéticos, casos, né, que não teve ética na profissão. Eu citei aqui o caso da atriz que foi violentada e aí foi compartilhado toda a intimidade dela, né, fizeram uma exposição da vida pessoal dela. Então, faltou ética da enfermeira que compartilhou a ficha médica, ética da digital influencer que fez um julgamento que ela não sabia, falta de ética do jornalista que tratou um crime como se fosse fofoca. A gente já comentou aqui sobre o caso de violência sexual que saiu hoje na mídia, de uma mulher que estava em trabalho de parto na hora da cesárea e ela foi violentada. Então, aqui não tem assunto para memorizar. Aqui são conteúdos do dia a dia, do cotidiano. Nós estamos aqui trazendo a atualidade para as nossas discussões em sala de aula. Quando a gente fala, parece quando a gente é criança, aí os pais aí dizem assim, né? Na minha casa aconteceu isso. Olha, Kelly, história, geografia, isso aí é para você decorar, memorizar. Não. Né? E a gente não fala mais nada disso, né, gente? A gente não está aqui para decorar nada, memorizar nada. Isso aqui é para você internalizar um conteúdo de ética. Ah, tu vai estar lá na fila para tu entrar dentro do supermercado. Aí tu vai lá e, beleza, eu vou furar a fila que é melhor para mim? Claro que não. Então não tem, é uma questão do seu caráter, da sua moral, certo? Da sua ética. Então, aqui, gente, eu sempre digo, aqui na nossa disciplina, projeto de vida, não é para a gente estar decorando, aprendendo, memorizando nada, não, tá certo? Aqui é para a gente discutir. A minha função aqui com vocês, o meu objetivo enquanto professora do projeto de vida é que vocês consigam argumentar para defender a ideia de vocês, para que vocês consigam ter um autoconhecimento. O meu objetivo aqui é muito que vocês olhem a realidade que vocês vivem, que vocês possam pensar nos seus objetivos, no que vocês querem para a vida de vocês. A ideia é essa, tá bom? E aí a ética, que o nosso conteúdo te ajuda na filosofia, como a Erika falou, na sociologia, na história, te ajuda como tema da redação. É isso, é por isso que toda aula eu gosto de colocar um assunto da atualidade. Porque vocês estão também se preparando para o Enem e se preparando para a vida. E discutir sobre ética é fundamental, gente. Ética é a nossa consciência cidadã, é a consciência que eu tenho de forma coletiva, quando eu penso no outro, quando eu me importo com o outro, tá certo? Essa é a ideia, viu? E olha,
Não fica nessa ideia, viu, Regina, que às vezes é muita coisa para aprender, eu entendo. Às vezes gera esse pouco de insegurança, esse medo, porque são muitos conteúdos que vocês aqui têm contato e vocês estão na terceira série. A galera aí, né, tá um pouco naquela tensão, porque vai fazer o Enem. Então eu compreendo, realmente é um pouco tenso mesmo. Mas olha, tenta ir aprendendo os conteúdos de uma forma que não é para tu ficar repetindo, memorizando, né? Mas que tu consiga internalizar. Por isso que eu sempre digo, gente, vamos discutir aqui comigo, porque quando a gente discute, fica muito mais fácil para que a gente consiga internalizar, guardar na nossa consciência esses conteúdos, ok? Bom, então, olha aí, o Código de Ética e Conduta. Desculpa. Qual é a importância da gente ter um código de ética? Aqui, gente, o código de ética é aquela ideia, toda empresa e toda profissão, ela tem um código de ética, porque o código de ética é o teu direcionamento. O que que tu pode e o que que tu não pode fazer dentro da tua profissão. Então, não é nem o que não pode, né? Porque a gente tem livre-arbítrio, mas é a ideia do que eu não devo fazer. Então, por exemplo, eu sou professora e aí eu tenho que tratar todo mundo igual aqui. Essa é minha obrigação enquanto professora. Eu preciso tratar vocês de uma forma igualitária. Independente da sua identidade de gênero, do seu posicionamento político, da sua orientação sexual, da sua cor, da sua idade, da região do país ou do estado que você nasceu, da sua condição econômica, da sua religião. E isso estarei sendo ética, quando eu não faço nenhuma discriminação possível em relação aos meus alunos. Agora, se eu vejo a Érica Fernanda, e aí eu gosto muito da Érica, ela sempre está aqui comigo, está discutindo aqui comigo, faz a aula ser mais interessante, e aí a gente vai fazer uma prova. E aí eu digo assim, olha, Érica, manda lá no meu Instagram uma mensagem que eu vou te mandar a prova. Aí ela disse, professora, e para Regina você vai mandar? Aí eu só vou mandar para você. Então eu não estou sendo ética, porque eu estou ali privilegiando, beneficiando uma pessoa e todas as outras não. Para eu ser ética, então, eu deveria gerar a mesma oportunidade de conhecimento para todos que estão ali naquela sala de aula comigo. Certo? Então, a ética a gente tem em todas as profissões possíveis. A profissão que você escolher seguir também vai ter um código de ética, tá certo? Aqui, ó. O código ele descreve objetivamente os valores morais que guiam a organização. Então, sabe por que é importante ter um código de ética, gente? Porque as pessoas elas são diferentes, cada um tem uma história de vida, um projeto de vida, vive uma determinada realidade. Então, para que não exista diferenças de tratamento, é por isso que é importante ter um código de ética, porque aí sim a gente vai entender que todas as pessoas elas são iguais perante a lei. Aí você diz, professora, mas você não disse que as pessoas são diferentes? Sim, cada um aqui tem a sua própria história de vida, vive uma determinada realidade, mas perante a lei, nós somos todos iguais, né? E é claro que não pode ter nenhuma diferença em relação a isso, ok? Vocês estão entendendo? Então, nesse código de ética, tem as posturas que são apropriadas e as que não são. Então, no caso lá da enfermagem que a gente discutiu, no caso hoje desse médico que violentou a mulher em trabalho de parto, foi preso porque ele cometeu um ato antiético, gente. Né? E ele fez uma violência, ele cometeu um crime. Ele foi antiético e ainda foi além, porque ele cometeu um crime, né? Isso, eu acho que eu comentei aqui o caso do Drauzio Varela. Acho que não, né?
é que quando eu tinha 14 anos, gente, eu li um livro que é o Carandiru, que foi um presídio que existiu aqui no Brasil até a década de 90 e que o médico Drauzio Varela ele fez um trabalho de prevenção, né, ao HIV dentro do presídio. E aí ele acabou escrevendo esse livro, o Carandiru. É um livro muito bom. Né, o Dr. Drauzio Varela ele escreve muito bem e ele trabalhou durante mais de 10 anos, né, com o sistema carcerário. Depois ele também trabalhou dentro de um presídio feminino e ele também tem um livro, né, desse conteúdo. Então, olha só, Érica, e aí o Drauzio Varela, ele foi, né, para o Carandiru. O Carandiru acabou sendo fechado porque em 90 teve uma chacina em que mais de 100 presos acabaram morrendo. E lá no Carandiru ele comenta uma coisa, que existia uma ala que era conhecida como amarelo. E por que o amarelo? Porque eram os presos que eles só saíam uma vez no mês para poder pegar sol e eles acabavam ficando amarelo, né? Não desenvolvia a vitamina D que precisa do sol. Então a galera ficava muito mais presa. E essa galera que ficava isolada, que eram conhecidos como os amarelos, era porque eles haviam cometido estupro, né? Então é como se existisse até um código de ética dentro da prisão. Então, dentro de um presídio masculino, um homem, quando ele comete estupro, ele é separado. Né? Ele é separado porque os próprios presos que estão lá dentro muitas vezes acabam assassinando. Então o Estado separa, né? E da mesma forma existe isso dentro dos presídios femininos, em que as mulheres que são presas porque mataram ou violentaram alguma criança, elas também são separadas, porque senão elas podem ser assassinadas dentro do presídio. Então, olha, né, o código de ética dentro da prisão. Existe isso também, porque um código de ética é as regras que você deve seguir ou não. Né? Então, aí você diz assim, professor, então no código de ética de uma pessoa que cometeu um crime, tudo bem roubar, mas não pode estuprar. É o código de ética de dentro desse presídio, né? E aí, óbvio que também roubar é antiético, né, gente? Mas aí é que eu quero que vocês entendam, né? Que até onde a gente acha que não vai ter uma regra, também tem. Também tem, né? Dentro, as pessoas que também cometeram crime, algo que lhes privaram da liberdade, também tem ali o que é aceitável e o que não é. Né? Então, a gente tem códigos de ética aí para tudo dentro da sociedade que a gente vive, né? Então, isso aí foi só para vocês entenderem um pouco. A Érica Fernanda disse que conhece o Drauzio Varela, que as reportagens dele são ótimas, né, Fernanda? Verdade, eu também gosto muito da forma como ele escreve. É algo muito interessante, ele escreve de uma forma muito fácil de ser entendida e ele coloca muitos dados. Então, Drauzio Varela aí é realmente muito bom. Olha, e ele tem ética, né, gente? Ele também ele é médico, então ele também precisa ter aí uma ética, né? Inclusive, dentro do próprio livro do Carandiru, ele não compartilha os nomes verdadeiros dos personagens que ele vai contando a história, né? Justamente porque não pode, para também respeitar as pessoas, né? A Érica Fernanda falou que é um filme, Érica, é um filme em que ele já ganhou muitos prêmios, o Carandiru, é um filme incrível, agora eu não lembro quem é o diretor, mas é um diretor muito famoso. A gente tem muitos atores, né, que são bem conhecidos. Então, o filme conta várias histórias, né? O filme é baseado justamente no livro do Drauzio Varela. E é bem interessante, agora que tu falou, né, aqui a gente falou do Drauzio, da nossa noção de ética, é bem interessante porque lá ele é um médico. Né? Então, como ele é um médico, ele atende várias pessoas ao mesmo tempo. Então, ele está atendendo pessoas que cometeram um crime. Né? Então, ele vai atender uma pessoa que matou uma pessoa, que roubou,
E isso é muito forte, porque a gente entende que é o mínimo da ética, né? Não roubar e não matar. Mas ele é um médico, gente. Então ele não pode fazer nenhuma distinção. Ele precisa atender todas as pessoas de uma forma igualitária, né? Então ele até fala lá, olha, eu não posso ver aquela pessoa que eu estou atendendo e enxergar o crime que ele cometeu. Eu sou um médico, então eu preciso apenas tratar com humanidade, respeitar aquela pessoa porque ela está dentro de um sistema carcerário, cobrando, pagando, né, pelo crime que cometeu. Então é algo muito significativo, é um filme muito bom. Também faz a gente discutir sobre o sistema carcerário brasileiro, que é um dos maiores do mundo, eu acho que só perde para dos Estados Unidos, né? E aí a gente também tem muito aquela ideia de que uma pessoa, quando ela comete um crime na sociedade, ela precisa sofrer muito lá dentro da cadeia, né? E quando essa pessoa sai, a gente acha que essa pessoa ela não pode ser mais ressocializada. E a ideia não é essa, né, gente? É entender que uma pessoa, quando ela é privada da liberdade por algum crime que ela cometeu, que ela possa realmente se ressocializar. Né? Infelizmente, os presídios no Brasil são conhecidos aí como uma escola de criminalidade, justamente porque muitas dessas pessoas não se ressocializam, mas muitas outras sim. Então, isso também é uma questão de ética, né? A forma como o Drauzio Varela trabalhou, acreditando que aquelas pessoas iriam sim conseguir se ressocializar e que elas estão ali pagando pelos seus crimes e que merecem também dignidade, né, gente? Se eu sou uma pessoa que eu falo de empatia, de respeito, não posso, né, desejar o mal para uma outra pessoa. A Érica Fernanda aqui deu tudo, né, do filme. É de 2003. Nossa, gente, muito tempo. 2003, né? Eu tinha 13 anos. 12 anos. Então, eu li o livro, gente, quando eu tinha 13. Quando eu li o Carandiru, eu tinha 13 anos. E aí foi logo depois. Então, nossa, é de 2003 esse filme. Achei que era mais recente até. A Érica Fernanda. Tu falou que é do Hector Babenco. Eu achei que era de outro diretor. O Hector Babenco, eu acho que ele morreu ano passado. O Hector, ele tem muitos filmes. Eu não lembrava que o Carandiru era dele. Mas fica aí, gente, essa dica, viu? É um filme incrível. Envolve muitas questões sociais do Brasil. Então, fica essa dica aí, né? Eu acho que a faixa etária dele é 16 anos para cima. Então, a galera que já tem 16 mais pode assistir. É um filme muito tocante, que mostra muita realidade do Brasil e também fala um pouco da ética, né? Como que o Drauzio Varela, ele foi um médico que teve ética, porque ele não escolheu quem é que ele iria tratar e oferecer ajuda médica. Né, ele tratava as pessoas de uma forma igualitária. Por mais que aquilo ali às vezes lhe desse medo, tensão, ou que ele questionasse um pouco, né, sobre os sentimentos dele, né, os valores morais dele, mesmo assim, ele tinha que atender todo mundo de uma forma igualitária. Aí ele morreu, o Babenco morreu em 2016, né, Érica? Tá aí eu achando que era ano passado, 2016, tá certo. Ótimo, eu lembro que ele era casado com a Bárbara Paz, e a Bárbara Paz fez um documentário sobre a vida do Hector Babenco, e eu acho que foi indicado aí para alguns prêmios de cinema, porque realmente ele teve uma contribuição bem grande na arte aqui no Brasil, né, no cinema também. Olha, muito obrigada aí, viu, pelas informações. Então, gente, qual é o código de ética? Qual é o objetivo geral? É fixar a forma fixar a forma pela qual determinada classe deve conduzir o seu exercício profissional, estabelecendo quais são os seus deveres, os seus valores, as normas que servem como padrão e conduta, né? Por isso,
Não, foi, Érica. A Érica disse aqui, gente, que ela atualizou a linha do tempo e o relógio dela aqui, né? Tudo aqui da vida dele, né? Não, mas é ótimo. Essas informações é que dá pra gente ter uma noção, né? Depois tu pesquisa, Érica, o Carandiru. Provavelmente tu consegue achar em algum stream aí do Brasil. Acho que tem na Netflix. Se tu não achar na Netflix, tem na grande locadora mundial, que é a internet. Tá certo? Então, gente, o código de ética ele serve para nortear a sociedade sobre o que deve esperar e exigir de uma determinada profissão, né? Então, por exemplo, um advogado não pode prejudicar o seu cliente, um médico não pode debilitar a saúde de um paciente, né? Então, eu coloquei aqui uma observação que o código de ética ele não é uma lista de verificação do que é certo ou errado, mas ele é um guia para que possa auxiliar, tá certo? Ó, a Érica já viu aqui, os atores são todos brasileiros, sim, todos os atores são brasileiros, viu? Agora, eu não vou lembrar, eu acho que tem o Caio Blá lá, tem o Wagner Moura, inclusive é muito forte a história deles dois lá no filme, que eles são amigos desde a infância, mas é muito triste, viu, gente? Érica Fernanda que disse que vai assistir, tu se prepara, porque é triste, assim, é uma realidade bem pesada, e eu acho muito interessante esse filme, porque é a realidade, né, gente? Sem ser maquiado, entendeu? É uma realidade total. E deixa eu ver quem que tem mais lá. A gente tem o Wagner Moura, tem o Sabotage, que é um cantor de rapper, que inclusive foi assassinado. Né? O Sabotage já havia sido preso, foi solto. Infelizmente, ele também foi assassinado, mas ele se transformou em uma referência, né, para o rap, para o hip hop no Brasil. Por uma música de denúncia, de protesto. Então é bem interessante lá. Ele é ator, então é bem legal, porque o Babenco, é isso mesmo, o Babenco acabou se inspirando em muitas questões para ele poder dar a realidade, né? Eita, ela colocou aqui, ó. O Luiz Carlos Vasconcelos como Drauzio Varela, o Rodrigo Santoro como a Lady Di, verdade. E aí entra também toda uma discussão sobre, né, uma travesti presa dentro de um presídio masculino, de todas as violências também que a Lady Di já sofreu. Então é algo bem significativo. Também tem um romance. É o Milton Graça como Chico. O Lázaro Ramos, também tem um Lázaro Ramos, gente, lá no filme. Também tem essa questão, né? O Lázaro Ramos tem toda uma discussão também da ideia da ética, ela diz que rendeu muito. Eu acho que é um dos filmes aí que mais rendeu no Brasil, viu, Érica? É um filme referência, gente. Sempre quando pensa aí no cinema fora do Brasil, a galera tem muito essa referência aí do Carandiru, viu? Então vale a pena assistir. Fica até como uma dica para alusão histórica para a redação de vocês. Olha, então, o código de ética é especificar os princípios de uma certa instituição, documentar os direitos e deveres de um profissional, dar os limites das relações que o profissional deve ter com os colegas, com os pacientes, né, explicar a importância de manter. Olha aqui, explicar a importância de manter o sigilo profissional, que é essencial em muitos casos. Então, viu? Lembra do caso que eu falei aqui da médica, da enfermeira que compartilhou a ficha médica da Clara Castanho, né? Então, isso aí também é a ética, faltou com a ética. E toda profissão, todo profissional deve ter muito bem claro, né, quais são os seus deveres éticos dentro de uma sociedade e de como que você pode exercer a sua profissão da melhor forma possível. Bom,
Então, os objetivos específicos do Código de Ética, estimular reflexões que considerem a profissão como um todo, né, gente? Toda profissão, ela presta um serviço para uma comunidade, para uma população, né? Então, uma empresa, por isso que hoje a gente fala que as empresas, elas são organizações, porque é um organismo vivo. Uma empresa, ela é formada por pessoas que estão prestando serviços para outras pessoas. Certo? Então, é muito importante, olha aqui, defender o respeito aos direitos humanos na relação profissional, cotidiana, porque como eu estou prestando um serviço para outras pessoas, é claro que é fundamental que eu respeite os direitos humanos. Abordar, é muito importante também a ideia do uso de publicidade em cada área, questão da remuneração, os direitos trabalhistas, para a gente trabalhar dentro de uma organização ética, a gente precisa também, né, ali no Código de Ética, ser delimitado qual é o nosso piso salarial, de que forma cobrar um preço justo pelo nosso trabalho, também está lá no Código de Ética. Olha aqui, qual a importância, então, da ética profissional? Gente, ela garante um ambiente positivo, porque se eu respeito, se eu penso nos direitos do outro, é claro que eu vou ter empatia, respeito, né, gente? Eu vou conseguir trabalhar com uma pessoa respeitando ela, as individualidades dela. A importância da ética profissional também, o ambiente ele precisa ser baseado em princípios éticos, né, gente? O funcionário numa empresa, né, precisa acreditar na transparência, né? Precisa ter transparência. Um funcionário ético, ele demonstra, ele faz um bom trabalho. Já as empresas que valorizam os seus funcionários e compreendem as suas perspectivas, atingem seus objetivos e resultados e, além disso, retêm os talentos, né? Então, é a ideia de que para a gente conseguir trabalhar em um determinado lugar, precisa ser um lugar que ele esteja baseado no respeito. Todo mundo quer ser respeitado dentro de uma sociedade, gente. É claro, todo mundo quer ser respeitado. Então, também lembrar que quando o outro quer ser respeitado, eu também quero, eu preciso respeitar essa outra pessoa, né? É o mínimo. Então, a ética, aqui, né, eu sempre gosto de dizer logo que a ética, ela é respeito, tu respeitar o outro. A Érica, ela está perguntando, então, basicamente, a ética é uma reflexão sobre a moral, certo? Sim, porque se liga, Érica, a moral, ela é individual. Os meus valores morais e os seus valores morais, eles podem ser iguais ou diferentes. Isso vai depender do quê? Da educação que a gente recebeu. Então, por exemplo, eu posso defender que a eutanásia, ela é ok, ela pode acontecer. Aqui no Brasil, a eutanásia, ela é considerada um homicídio, né? Agora, em outros países, como a Colômbia, na América do Sul, ou na Bélgica, ou na Suíça, a eutanásia, ela é legitimada, ela pode acontecer baseada na lei, que é aquela ideia, né? Lembra, acho que até a gente comentou daquele filme Como Eu Era Antes de Você? Então, isso, a Érica está perguntando, a moral está ligada aos costumes, justamente. Então, Kelly, por exemplo, eu nasci na América do Sul, no Brasil, eu recebi uma educação da minha família, eu tive acesso a uma educação escolar, então isso aí foi formando os meus valores, o que eu julgo ser certo ou errado. Então, eu posso julgar que a eutanásia, ela deveria ser legitimada no Brasil. Já você pode acreditar que não. Então, nós temos valores que são diferentes, por isso que devem ser respeitados, né? Mas a ética, ela é geral, ela é coletiva. Então, não é uma questão de um valor moral ou não, ou um valor religioso, né? E aí, a grande questão aqui é que muitas vezes a gente utiliza os nossos valores morais para poder fazer ali um julgamento com o outro, né?
Então, por exemplo, lembra do caso da criança que engravidou, foi violentada, engravidou, e lá no ato a juíza, né, decidiu que não, beleza, eu não vou aprovar esse aborto agora. Lembrando que o aborto no Brasil, ele é legitimado desde 1940 em caso de violência sexual, ou se a criança ela apresenta um risco para a mãe, ou se a criança não tem cérebro. São os 3 casos que o aborto é legitimado no Brasil, tá? Então, é na lei, eu estou falando da lei, ok? E aí você pode dizer assim, ah, mas eu não concordo, aborto para mim não é uma coisa errada. Beleza? Aí você não faz. Porque está na lei, né? A mulher que foi violentada, ela pode tomar essa decisão, procurar ajuda médica, né? Infelizmente, até nos casos que são legitimados pela lei, as mulheres acabam sendo julgadas ainda mais, sofrendo violências dentro desses hospitais. Então, que a gente possa entender que se está na lei, não interessa qual é o seu valor, né? Se você é uma juíza que acha que isso não deveria ter acontecido. Isso está na lei, gente. Aí você se baseia nos seus princípios religiosos, né? Aí é a grande questão. Ah, então volta para a ideia de que você sabe quais são os seus valores. Aí você não faz. Mas você não pode julgar e ditar uma regra para uma outra mulher, tá certo, gente? Então, os nossos valores, de onde é que vêm os teus valores, Érica? Os teus valores morais, o que tu acha que é certo ou errado? Ele vem da tua família? Ele vem, tu é religiosa? Tu segue alguma igreja? Então, teus valores morais vêm da religião? Os teus valores morais vêm da escola? Os teus valores morais vêm da onde? Né? Por que tu acha que uma coisa é certa, por que tu acha que uma outra coisa é errada? Então, esse é o ponto. Lembrando que os nossos valores morais, eles não podem estar acima da ética, porque a ética é coletivo e os valores morais são individuais, tá certo? E a ideia é que tudo possa ser baseado aqui, ó, no respeito. Beleza? Eu coloquei aqui uma atividade, mas a gente já está chegando ao fim da nossa aula. Gente, eu quero agradecer demais vocês. Eu espero que vocês tenham gostado do trabalho que a gente desenvolveu aqui no nosso primeiro semestre. Quero agradecer demais aqui a Érica Fernanda, que quando está aqui comigo sempre discute, me ajuda a tornar essa aula aqui muito mais interessante. Eu fico muito feliz, Érica, que você está aqui entendendo, tá bom? Então, quero agradecer aí o pessoal de Uruçuí, lembrar, né? Eu quero desejar a vocês ótimas férias, que vocês consigam descansar, porque em agosto, ó, 1º de agosto, a gente já vai estar aqui no canal Educação, continuando as nossas discussões sobre conteúdos que fazem tão parte do nosso cotidiano, né? E que com certeza também vai ajudar vocês até lá na redação, no Enem também. E também na escolha aí do que tu vai fazer para escolher essa profissão no Enem, tá certo? Então, gente, um beijo, um abraço a todo mundo. Um beijo, viu, Érica? A gente se encontra aqui em agosto. Então, beijos e até mais.